Quando estamos a fazer um trabalho no SketchUp e temos várias cópias da mesma componente e essa componente é extremamente detalhada, o SketchUp obviamente vai começar a tornar-se um pouco lento. De maneira que nós temporariamente podemos substituir essas componentes extremamente detalhadas por outras menos detalhadas, portanto mais leves, substituindo-as e no final voltar a reverter colocando-as todas como estavam. Atenção que durante esse processo não pode ser feito um comando purge no entretanto, porque senão vamos perder a componente que estava na nossa base de dados e assim deixa de estar. E então o que é que nós vamos fazer? Eu tenho aqui toda uma série de estátuas, portanto destes leões. Reparem que o desenho torna-se um bocadinho lento sempre que eu quero carregar. Ele também está um bocadinho mais lento por causa do software de gravação que eu utilizo, mas em todo caso o trabalho não está tão fluido como quando temos um ficheiro mais leve. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar por desenhar com a ferramenta Rectangle. Portanto vamos aqui cancelar novamente. Portanto, eu vou fazer isto mais leve um bocadinho. Rectangle. Vou desenhar um retângulo mais ou menos com as dimensões da base. Não vou aqui estar com grandes preocupações. E vou com a ferramenta Push and Pull. Portanto, vou aqui à ferramenta Push and Pull. Clico. E vou fazer a extrusão deste retângulo mais ou menos com a altura da estatueta. Espero que tenha corrido mais ou menos bem, acho que sim. E vou transformar, portanto, este paralelepípedo numa componente. Portanto, faço triplo clique. Acho que vou ter que fazer uma seleção por janela porque está de facto muito lento. Carrego no botão direito do rato, faço Make Component e dou-lhe um nome qualquer, portanto, não interessa aqui para o caso, portanto vou fazer pura e simplesmente Enter. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora instalar um plugin para o SketchUp, um plugin gratuito, chamado Component Replacer, que me vai permitir substituir todas as estatuetas que aqui estão por este paralelepípedo, tornando o meu trabalho muito mais leve. Então vamos aqui à Extension Warehouse, portanto clico aqui onde diz Extension Warehouse, ele abre-me esta caixa de diálogo e vou fazer uma pesquisa por Component Replacer. Ele tem aqui várias, portanto eu vou escolher esta aqui segundo, não quero a Enerot, quero esta aqui. Produzida por um indivíduo com o nickname TomTom. Vamos clicar aqui em Component Replacer. Ele vai-me então mostrar aqui a descrição e vai-me aparecer aqui o botão de install. Eu ainda não tenho esta extensão instalada propositadamente, portanto clico em Install. Ele pergunta-me se eu quero realmente instalar esta extensão, eu digo que sim, e agora vai-me dizer que a extensão foi instalada com sucesso. Faço OK, vamos aqui afastar novamente, e fechamos a ferramenta. Vamos procurá-la, vamos ver se está aqui, vamos aqui a Extensions. E então como é que funciona esta ferramenta? Nós vamos aqui selecionar todas estas estatuetas e agora vamos a Tools e selecionamos no fundo da lista Components Replacer. Demorou-me um bocadinho a procurar, mas encontrei, está aqui, Components Replacer, e ele agora pede-me para selecionar a componente que vai substituir aquelas todas as outras. Portanto, eu seleciono esta e cá está. Ele substituiu a componente que estava, portanto, que tinha o leão, por esta que aqui está. Se eu a dada altura quiser reverter e colocar tudo como estava anteriormente, venho aqui às componentes, ele está aqui inserido, portanto, se eu clicar aqui nesta casinha que aqui está, ele mostra-me todas as componentes que existem neste desenho, eu clico numa e coloco-a no desenho, e novamente seleciono todas as outras com a ferramenta de seleção. Vou a Tools
e venho cá abaixo selecionar Component Replacer. Ele muda-me o cursor para uma pipeta e eu seleciono esta componente e cá está, mais uma vez ele volta-me a substituir as componentes que tínhamos anteriormente por esta. Agora vamos cá ver uma coisa. Eu vou fazer aqui, vou pegar numa destas figuras, vou criar uma cópia para aqui. Está. E vou, em primeiro lugar, vou explodir. Portanto, eu vou indicar a ferramenta de seleção. Seleciono a componente, carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Explode. Ele continua a ser uma componente, volta a carregar no botão direito e volta a selecionar Explode. Portanto, vamos tentar chegar à geometria. Portanto, ele está feito por partes, novamente, mais uma vez, botão direito do rato, Explode. Vamos sempre a explodir, porque isto é componente dentro de componente, até chegarmos à geometria em que temos só superfícies e arestas. Cá estão elas. Portanto, isto passou a ser um objeto portanto, composto por várias várias entidades, linhas e superfícies. E agora o que é que eu vou fazer? Vou transformá-lo num grupo. Atenção, vou transformar num grupo e não numa componente. Portanto, eu clico no botão direito do rato e vou fazer Make Group. Antes disso, vamos aqui criar uma cópia. Portanto, eu vou selecionar este objeto e vou copiá-lo daqui para aqui. Portanto, eu reverti, portanto ele deixou de ser grupo. Portanto, este aqui vai ser uma componente. Portanto, clico no botão direito do rato e faço Make Component. Vou-lhe chamar Leão, sem til. Cá está. Ele vai aparecer aqui listado. Cá está ele, Leão. E este não vai ser uma componente, mas vai ser um grupo. Portanto, eu carrego no botão direito do rato, Make Group, e cá está. Qual é a diferença entre o grupo e a componente? Portanto, conforme sabem, portanto, eu vou aqui copiar esta componente, vou criar aqui uma cópia, alguns daqui para o lado, e deste grupo vou criar uma cópia para este lado. Ups, peço desculpa. E agora 5x. Portanto, vamos fazer aqui várias cópias deste grupo. Qual é a diferença entre ser um grupo ou ser uma componente? No caso desta componente que aqui está, se eu fizer duplo clique e agora sobre a componente, portanto para editar, e usar, por exemplo, a ferramenta Push and Pull, eu posso, por exemplo, aumentar aqui o nariz do leão. Reparem como esta é uma componente e isto é uma cópia desta componente, obviamente que a cópia também sofre as mesmas alterações que fazemos na componente original. Portanto, até daqui penso que toda a gente que sabe trabalhar minimamente SketchUp percebe isso. Quando temos um grupo, eu faço duplo clique sobre este elemento, vou indicar a ferramenta Push and Pull e vou aumentar o tamanho do nariz. E reparem que essas alterações que eu faço neste grupo não têm repercussões nas restantes cópias. Isto porquê? Porque ele é um grupo. Portanto, quando é um grupo, eles são todos independentes uns dos outros. E agora, se eu quisesse transformar este grupo numa componente, facilmente, portanto, eu tinha que criar uma cópia, explodir, transformar numa componente, que é esta componente que aqui está, e agora o que eu fazia era o seguinte: usando, portanto, selecionava todas as cópias do grupo que eu queria transformar em componente. Vamos supor que eu não queria que a última fosse uma componente, queria permanecer em grupo. Seleciono Tools, Component Replacer e agora substituo por este que aqui está. E a partir desse momento, todos eles deixam de ser grupo
grupos e passam a ser componentes. Vamos então tirar temas, faço duplo clique no primeiro deles, uso a ferramenta Push and Pull e vamos buscar aqui o nariz do leão e reparem que ele estica. O último deles, como não transformei em componente, continua a ser um grupo, continua a ser independente de todos os outros, portanto não sofre qualquer tipo de alterações. Portanto, com esta ferramenta não só conseguimos substituir vários componentes por uma ou outra componente, portanto fazer essa substituição, como se eventualmente um objeto for um grupo, ele passa a ser transformado numa componente.